Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nasserala, né? Estamos aqui para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai estudar as diferenças da programação sequencial para a programação distribuída, usando como exemplo o código um dos programas mais simples de quem começa a estudar programação, que é a resolução da equação do segundo grau, né? Nós vamos ver quais são os ganhos que você pode ter com a aplicação desses conceitos em problemas maiores, certo? Não se esqueça de deixar um like aí embaixo no vídeo, se puder se inscreve aqui embaixo, tá? Botão de se inscrever aí, deixa um comentário aí que ajuda a gente a crescer nesse momento inicial do YouTube. Beleza, gente? Vamos lá pro vídeo. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui olhando o código sequencial, né, o código comum em C. Né, eu preparei um arquivo aqui com a equação C.C para a gente dar uma olhada. Tá, e a gente vai ver aqui um código comum, né, de como é que se resolve uma equação de segundo grau, né, incluir bibliotecas conhecidas aqui do C, a Stdio e a stdlib, são bibliotecas padrões. Incluir a biblioteca match.h por conta da função sqrt, que eu vou usar para calcular a raiz quadrada. Né? De resto é normal, declaração comum aqui da função do bloco principal, do main. Né? E o que eu fiz? Eu declarei aqui umas variáveis float, né? Chamadas A, B e C, que são os termos da equação do segundo grau, né? Os termos normais da fórmula da equação do segundo grau, de como é que se resolve, né? Declarei também a variável D, que vai calcular o discriminante, né, ou delta, e variáveis x1 e x2 para poder gravar as raízes da equação do segundo grau. Então aqui eu tenho aqui a fórmula do delta, né, que a gente já conhece também, lá desde a oitava série, né, do ensino fundamental, que onde esse D, que é o meu delta nesse código, é o B ao quadrado, né, menos 4AC, né? O que eu fiz aqui? Eu mandei imprimir o resultado do delta só para poder ver quanto foi que deu, né? Já mostrando a raiz quadrada. E depois eu fiz um si, que é um si comum em equação de segundo grau, para verificar se ela tem raízes reais, né? Então, se esse delta for menor que zero, ou seja, se o delta for negativo, ele vai imprimir a equação não tem raízes reais e vai encerrar o programa, né? Com o comando return zero aqui, vai sair da função main, só tem ela, e vai encerrar o programa, tá? Caso ele não entre nesse si, o que ele vai fazer? Ele vai entrar nesse cálculo de x1 e x2 aqui, tá? Como é que funciona isso aqui? Então, o x1 vai receber menos b, mais a raiz quadrada de delta sobre 2a, fórmula normal da equação do segundo grau. O x2 vai ser menos b, menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Imprimir os resultados, né? O valor de x1 é %f x1. O valor de x2 é %f x2 e esse aqui é o cálculo sequencial normal, né? Como é que você escreveria um código em C ou qualquer outra linguagem, vai seguir o mesmo algoritmo, né? Para resolver uma equação do segundo grau, né? Então eu tenho aqui uma proposta desse mesmo problema em MPI, certo? Para isso eu vou mostrar aqui no Paint, né, o que eu fiz aqui um diagrama para vocês entenderem a minha proposta. A minha proposta é usar 3 processos para você entender a dinâmica de envio e recebimento de mensagem pelos processos, certo? Para resolver esse mesmo problema da equação de segundo grau. Então, ao invés de ter só um processo em execução, como eu tenho ali no código sequencial, eu tenho vários, né? Então, em MPI, eu tenho a possibilidade de fazer com que um processo execute alguma coisa, enquanto o outro está executando outra coisa, né? Então, imagine que essas 3 linhas são linhas de tempo. Esse aqui é o processo 0, esse aqui é o processo 1 e esse aqui é o processo 2, certo? Esse aqui é o processo 2. São esses processos. O 0 vai começar calculando o delta, né, aquela parte de b ao quadrado menos 4ac. Logo em seguida, né, ele vai, deixa eu pegar aqui a canetinha, ele vai pegar esse delta, vai enviar nesse ponto aqui, deixa eu aumentar a grossura aqui, vai pegar nesse ponto aqui, vai enviar o delta para o processo 1 e vai enviar o delta para o processo 2, certo? Ao mesmo tempo, que isso que é o legal na programação distribuída, né? Você vai ter o processo 1 calculando x1, enquanto o processo 2 está calculando x2. Você tem que abstrair o seguinte conceito: nem todo cálculo, nem todo processamento é simples, né? Que é só para mostrar as funções. Mas calcular o x1 pode ser realizar uma tarefa computacional pesada. Então, enquanto um processo ou um nó da rede executa uma tarefa computacional pesada, outro processo da rede estaria executando outra tarefa computacional pesada, né? Ou um núcleo fazendo uma coisa, enquanto o outro núcleo de processamento está fazendo outra coisa, né? Em sistemas fortemente acoplados. Você tem aqui essa possibilidade, o que traz ganhos de desempenhos
consideráveis em aplicações que necessitam de grande poder computacional, né? Fazer esse esquema de fazer vários processos ou vários nós de uma rede executar fazendo tarefas simultaneamente agiliza esse funcionamento. Então, beleza, né? Entendendo que isso aqui é um exemplo para mostrar essa dinâmica, enquanto o processo 1 está calculando x1, o processo 2 está calculando x2. Em um dado ponto de tempo aqui, né? Essa seta segue para lá, é o tempo correndo, né? Eu não botei a unidade de medida porque isso a gente vai abstrair. Então a gente tem aqui o tempo correndo, em um dado instante de tempo ele vai enviar o x1 e o processo 2 vai enviar o x2, certo? E logo em seguida o processo 0, que começou enviando o delta, né, vai terminar imprimindo o resultado, ok? Note que apesar dessas mensagens serem assim, no caso do delta tudo bem, porque ele vai enviar lá numa linha de código para um e numa linha de código para o outro. Mas a recepção não necessariamente precisa ser nessa ordem, apesar de que eu amarrei também lá no código para ele receber primeiro do x1 e do x2. A gente viu no vídeo anterior de MPI que eu posso colocar MPN source e amarrar pelo tag para saber se ele recebeu isso aí do x1 ou do x2, né? Fazendo com que fique mais ágil ainda. Não é o objetivo dessa aula, mas a gente pode fazer isso aí em aulas posteriores, né? Para ele poder receber em qualquer ordem aí, tá? Então, entendido como é que esse código vai se comportar, vamos voltar lá para o código, né? Eu estou aqui no código de MPI, né? Tenho aqui o que a gente viu na última aula, né? As bibliotecas as mesmas do outro lá, com exceção da MPI.h, né, que a gente vai precisar dela aqui para poder inicializar e finalizar o MPI. A declaração da função main, né, que a gente já falou em aula anterior, né, vocês podem procurar lá. Aqui eu tenho a declaração de algumas variáveis, meu rank, número de processos, que na verdade nesse problema nem vai ser útil, né, mas está aí, que eu aproveitei do código do último vídeo que a gente viu. O tag também não vai ser usado nesse exemplo, né, em próximos vídeos certamente eu vou usar o tag sobre MPI. Declarei as variáveis float, as mesmas que a gente viu na programação sequencial, no código anterior normal, né? Ó, A, B, C, D, X1 e X2, certo? Declarei a variável status do tipo MPI status para poder salvar o status no caso de erro, a gente poder visualizar, né? Tem um render request aí de saída. Aí você tem aqui a inicialização do MPI, né? Salvo na variável meu rank, o rank do processo que está executando esse código, né? O MPI executa o código paralelamente em vários processos, então cada processo vai receber um rank, que é um identificador do processo dentro do comunicador. A gente está usando o comunicador global, que é o MPI com Word, eu também falo mais disso no vídeo anterior. Aí você tem aqui o MPI com size, né? Salvando na variável NP, essa que eu declarei aqui, que eu também não vou nem usar nesse exemplo aqui, né? Eu não vou fazer uso dessa variável, mas está aí. Então o que eu fiz? Eu atribuí a variável A1, a variável B menos 7 e a variável C 12. Isso aqui tem que me dar raízes 3 e 4 da equação do segundo grau, tá? Então vamos lá, começo as amarrações aqui, ó. Deixa eu descer mais um código aqui para a gente já passar. Aqui, ó. Aqui eu começo as minhas amarrações. Se o rank recebido lá em cima, né? Aqui, ó, nessa parte aqui de cima. Se o rank recebido aqui nessa linha, né? A gente vai executar com 3 processos, lembrem disso. Se o rank for 0, ele vai entrar nesse se. Né? Se o processo que iniciou pegou rank 0, ele entra aqui. Se o processo que iniciou pegou rank 1, ele entra aqui. Se o processo que iniciou não pegou rank nem 0 nem 1, ele vai entrar aqui. E nós vamos rodar isso aqui com 3 processos, né? Como vocês viram aqui no Paintbrush. Vão ser 3 processos, tá? Então vamos lá, vamos entender o que o 0 vai fazer. Então, se o meu rank for 0, o que eu faço? Eu começo calculando o delta. Calculo o delta aí, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, e faço aquele mesmo código que tem na programação sequencial anterior, no código comum. Se o delta for menor que 0, eu vou e encerro o código, né? Dou um exit 0 aqui e termino. Agora, se não, aí quer dizer que ele tem raízes reais. Então eu vou ter que enviar esse delta para os outros processos calcularem ao mesmo tempo, né? Entendam isso, o x1 e o x2, né? Trazendo ganhos de desempenho. O que eu faço? Eu dou o MPI send, né? O delta, né? Estou mandando o delta, aquela variável d, né? Isso aqui é um float, né? Isso aqui é o tamanho dele, o contador, um float. É do tipo MPI float. O destino é o processo 1, então é aqui que eu indico qual é o ID do processo, ou qual é o rank do processo que eu estou enviando esse dado. O tag é 0, a gente não está usando nesse exemplo, e no comunicador global. Aqui eu envio o D para o processo 1, certo? E aqui eu envio a mesma coisa, ó, o mesmo D, observem que as linhas são iguais, a única diferença está no destino aqui, ó, que é o processo 2. Então aqui eu envio para um e envio para outro, certo? Aí é com eles, ó, porque depois eu recebo, o MPI receive,
a variável x1, que no processo 0 não é nada, né? Ela foi calculada lá no outro processo. Lembre-se, os códigos são executados paralelamente, como se você tivesse compilado 3 vezes ao mesmo tempo e cada um vai fazer um código. A variável x1 do processo 1 calculou o x1, né? Então eu vou receber, né, MPI receive, note que eu não estou enviando, estou recebendo e salvando na variável x1, que é o comprimento dela, é um float, né, do tipo MPI float, recebendo do processo 1, não estou usando o tag, o comunicador global e aquela variável de status caso dê erro na recepção. Depois que eu recebo, eu vou imprimir o valor. Ó. O valor de x1 aí aqui é para mostrar só com 2 casas decimais, né, quebrar uma linha, x1. Logo em seguida eu espero receber o x2 do processo 2. Novamente, observem que as linhas são praticamente as mesmas, só muda que do processo 1 eu estou recebendo x1 e do processo 2 eu estou recebendo x2, certo? Está aqui o valor de x2 é x2. Então o 0 vai calcular o delta, enviar o delta para o processo 1 e para o processo 2, logo em seguida ele vai esperar o x1 e o x2 para imprimir em tela. Vamos continuar aqui. Se eu for o processo 1, eu vou entrar aqui, ó, nesse else if. Else if meu rank igual a 1. Eu entro aqui. Nesse caso, eu já começo esperando do processo 0 o delta que ele está calculando lá. Né? O delta foi calculado no 0, ele vai receber aqui, ó, MPI receive, salvando na variável D dele, que não é o mesmo D do delta, isso é meio difícil de entrar na cabeça de quem está programando distribuído no início, é outro D, o estado de uma variável está relacionado com o processo, porque ele está sendo executado também em outro processo. Então eu vou salvar na variável D, que tem comprimento 1, né, do tipo MPI float, o que eu recebo do 0. O que eu receber do 0 eu salvo no D. Volto a dizer, esse D aqui não é o mesmo D do 0, tá? Eu estou salvando no D do processo 1. O D do processo 0 já calculou o delta. Esse D aqui não tem nada ainda. Né? Vai salvar agora nessa recepção. Então recebo do 0, né, o resto da função igualzinha como é a função de recebimento, né, normal. Depois que eu recebo o delta e salvei na variável D, eu vou e calculo x1 pela fórmula da equação de segundo grau normal. Né, ó. X1 é igual a menos b, mais raiz quadrada de delta sobre 2a. Terminei de calcular, envio o que eu calculei, né, que é a variável x1, foi calculada aqui, envio ela para o 0. Né, envio ela para o processo 0. Então o processo 1 recebe o delta, calcula o x1 e envia o x1 para o 0. O processo 2 vai entrar nesse else, né, que é o senão aqui. O que ele vai fazer? A mesma coisa do processo 1, só que ele vai receber o delta, idêntico, aqui a linha de código é a mesma linha, receber o delta, e através desse delta, ao invés de calcular o x1, ele vai calcular o x2, certo? Vai calcular o x2 aqui, e depois de calcular o x2, ele vai enviar esse x2 para o processo 0. MPI finalize, certo? Então essa é a dinâmica. Isso aqui é bom para você entender a dinâmica de envio e recebimento de mensagem, né? Vou sair salvando aqui, vou compilar cada um, vou compilar primeiro o código normal, gcc-o equação C, né? Vai sair com esse nome aí, equação C.C menos LM, porque eu estou utilizando funções matemáticas, né? Então eu tenho que compilar desse jeito. Rodei, né? Compilou normal, agora vamos executar. O GCC é o compilador do C comum, tá? Do Linux. A gente usa o GCC, a ferramenta mais comum. Aí eu vou executar aqui o código, equação C, esse aqui, e lá tem aquele print do delta, né? No código normal, né? Lá no código sequencial. Então ele imprimiu o delta é 1, a raiz de 1 é 1. O valor de x1 é 4, o valor de x2 é 3, certo? Beleza. Vamos compilar o outro agora. O outro compila com MPI CC. MPI CC, certo? Menos O, equação MPI, equação MPI.C, o código fonte, e eu estou compilando com biblioteca matemática menos LM. Tá aí, rodou normal. Agora vamos executar. MPI run, menos NP, vou rodar com 3 processos, né? Então tem que indicar que a execução é com 3 processos. E ponto barra, equação MPI. Vamos lá? Aí, ó. O valor de x1 é 4, o valor de x2 é 3, certo? Então aqui, gente, a gente viu as diferenças. Eu vou disponibilizar esses código-fonte aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Para vocês quiserem pegar e dar uma olhada. Tanto a equação _c.c,
como equação underline MPI.C, para vocês verem as diferenças, né? Tentem entender que a execução de programação distribuída consiste em executar paralelamente as coisas, né? Então, isso aqui é para ilustrar esse conceito para vocês, né? Isso aqui, não, claro que ninguém vai usar isso aí para resolver uma equação de segundo grau na prática. Vai ser para resolver cálculos que requerem muito poder computacional, tá? Mas esse é o conceito básico da dinâmica de envio e recebimento, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? A gente vai trabalhar mais vídeos aqui sobre MPI e a programação distribuída, tá? Não se esqueça aí de deixar um like no vídeo, se puder se inscrever no canal, se inscreva, eu vou trazer sempre conteúdo às terças, quintas e sábados, tá? Deixa um comentário aí e a gente se vê no próximo vídeo com certeza, beleza, gente? Um abraço!